Beleza, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um tópico que aparece aí no seu edital. É um tópico bem simples e às vezes as pessoas ficam se confundindo porque não entendem o conceito por detrás disso aqui. O nome desse tópico é ciclo de vida. Ciclo de vida. Ciclo de vida de quê? Dos dados. E aqui tem duas coisas importantes para a gente já discutir aqui de saída, tá? Primeira coisa, quando eu estou falando aqui ciclo de vida dos dados, na sua prova, né, no seu edital, também pode aparecer como ciclo de vida da informação. Veja só, quando a gente estuda a teoria da informação, o conceito de dado e informação é diferente. Então, dado é o elemento atômico, a informação depois que sofreu algum tipo de processamento. Mas aqui, para efeitos do ciclo de vida, essas coisas na prática são intercambiáveis. Então, assim, a rigor, ciclo de vida de dados trata do ciclo de vida do dado, o elemento atômico, sem processamento. Ciclo de vida da informação trata da informação. Na prática, as coisas se misturam, porque você pode receber um dado, depois ele é processado, vira informação. Então, apesar de eu estar chamando de ciclo de vida do dado, existe informação nesse ciclo de vida. E da mesma forma, se eu chamar de ciclo de vida da informação, existe dado em algum momento, possivelmente. Então, tanto faz. Primeiro alerta é esse. Ciclo de vida dos dados, ciclo de vida da informação, em termos práticos, é a mesma coisa. Agora vem o aspecto mais importante para você entender esse assunto. Quando eu estou falando aqui de ciclo de vida, eu preciso entender o que é isso. E a gente vai tomar emprestado o conceito lá da biologia. Então, quando eu falo, por exemplo, do ciclo de vida de um animal, né, ele vai ter ali as etapas. Nascimento, cresce, reproduz e morre. Né? Esse é o ciclo de vida. A mesma ideia é emprestada aqui para os dados. Então, o dado vai nascer, vai crescer, reproduzir e morrer. Né? Só que não é exatamente isso que acontece. Mas a ideia é essa mesmo. É desde o nascimento, ou seja, desde a criação do dado, até a destruição, a morte daquele dado, que seria o descarte. Então, essa é a ideia que você tem que levar para a prova. Você entender o conceito de ciclo de vida, você já vai conseguir acertar várias e várias questões. Agora, o ciclo de vida, esse segundo ponto de alerta que é importantíssimo não existe um ciclo de vida único. As fases que a gente vai descrever aqui para vocês podem variar de autor para autor. Além disso, na prática, um órgão, por exemplo, ele pode estabelecer o seu ciclo de vida da maneira que ele achar mais adequado. Então, não existe um ciclo de vida. Existem vários ciclos de vidas possíveis. Então, isso dificulta o nosso estudo no sentido de estudar todos os ciclos de vidas possíveis, que é impossível. Então, a gente vai estudar aqui as fases mais comuns. E na hora da prova, resolvendo questões também, você vai se acostumar como aquela banca tipicamente chama essas fases, né? Até descreve essas fases, tá? Então aqui o importante é você entender as fases mais comuns. Veja só, quando a gente pensa no ciclo de vida, a gente vai ter no mínimo aqui duas fases bem claras. Qual é? A primeira, que é a criação, então eu vou criar o dado, e a morte, né? Que vou colocar aqui embaixo, destruir ou descarte, tá? Então, tipo que a gente chama de descarte, mas poderia chamar de destruição do dado. Vamos começar com esses dois. Então, a criação do dado é quando o dado se origina dentro da organização, quando ele começa a existir dentro da organização. Ele pode ter sido criado efetivamente dentro da organização. Então, por exemplo, eu pego um conjunto de planilhas e derivo uma nova planilha, faço um novo cálculo. Já existiam aquelas planilhas, criei dentro da minha organização. Mas esses dados podem vir de fora. Eu criei alguns formulários para os meus clientes preencherem. Eu busquei coisas na internet. Então, em alguns documentos, essa fase também vai ser chamada aqui de coleta. Qualquer verbo similar, obtenção, tá aqui obter, né? Criar e obter os meus dados, coletar os meus dados. Essa é a primeira fase, tá? Depois dessa fase aqui, se eu coletei os meus dados, eu tenho que guardar eles em algum lugar. Peguei um formulário, recebi os dados da internet, vou guardar, vou armazenar isso aonde? Vou armazenar, por exemplo, em um HD. Né? A gente tem um conjunto de discos que, tecnicamente, HDs, que a gente chama de storage. Então, o armazenamento físico tipicamente é feito em uma infraestrutura que a gente chama de storage. Storage significa armazenamento em inglês. Então, uma fase aqui do ciclo de vida típico é o quê? É o armazenamento.
Beleza. Agora veja só. Depois que eu armazenei, eu tenho que utilizar esse dado. Eu peguei dados de clientes da internet, nome, CPF, etc e tal, guardei em um HD. Agora o meu programa, por exemplo, que emite nota fiscal, vai ler esses dados. Então, em algum momento eu vou ter o quê? O uso desses dados. Vou botar aqui, ó. O uso desses dados, a utilização desses dados. Depois que eu usei esses dados, vamos supor que passou um tempo, aquele cliente não é mais cliente da empresa, então eu estou gastando dinheiro para armazenar o dado ali. Mas esse dado para mim não é mais útil. Né? Então o que eu vou fazer? Vou descartar. Então acabou o ciclo de vida desse dado. Então imagine isso aí, pegando dados de um cliente, coletei por meio de formulário, armazenei, usei para usar a nota fiscal, para gerar a nota fiscal de um produto que ele comprou, mas agora não me interessa por algum motivo o cadastro desse cara, ou ele pediu para que tirasse da nossa base via LGPD. Então eu tenho que descartar. E o descarte tem todas essas preocupações de LGPD, né, de segurança. Por exemplo, eu não posso descartar em outra empresa, por exemplo, pegar esse dado e utilizar uma concorrente. Então o descarte eu vou ter que fazer com cuidado. Mas o descarte equivale à destruição daquele dado. Ele vai deixar de existir dentro da organização e deixa de ocupar espaço lá no meu armazenamento. Então, primariamente, essas seriam fases típicas, né, de todo ciclo de vida. De alguma forma, coleto, crio o meu dado, guardo ele em algum lugar, uso e depois descarto. Mas eu posso ter várias outras fases. Por isso que em nomenclaturas diferentes, né? Por isso que não há um só ciclo de vida. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui uma fase que eu poderia chamar aqui de tratamento, ou pré-tratamento, ou pré-processamento, que é o quê? Antes de eu armazenar o dado, eu faço algum cálculo nele, faço alguma limpeza. Então, imagine, peguei os formulários de clientes na internet, estava pegando dados de pessoas na internet, preencher o formulário. Mas nem todos os formulários estão preenchidos. Alguns têm dados faltantes, então eu posso descartar alguns dados, completar esses dados. Então eu vou fazer algum tratamento nesse dado antes de armazenar. Esse tratamento ele não precisa ser feito antes, ele poderia ser feito depois. Então, ao invés dessa fase estar aqui, na minha organização, primeiro eu armazeno os formulários do jeito que veio e depois trato e elimino. Então, o tratamento que a gente está falando aqui, ele poderia ocorrer depois também. Então, veja que nem a ordem é fixa do ciclo de dado, ciclo de vida do dado. Depende de como a empresa organizou. Mas um outro aqui seria o tratamento. Então, coletei, tratei, armazenei. Aqui eu falei para vocês do uso direto. Mas eu poderia pensar aqui em uma fase chamada de recuperação. Recuperar o meu dado. Também recuperação. Então, o meu dado está armazenado em algum meio e eu vou recuperar esse dado para depois ele ser usado. Então, um exemplo. Imagine o seguinte, que você tem um dado e ele não está facilmente disponível, ele está em backup. Foi feita uma cópia de segurança. Essa cópia de segurança está em uma fita magnética. Essa fita magnética ela fica desconectada do sistema. Então, alguém tem que pegar essa fita, colocar lá na biblioteca de fita, que é o equipamento que lê a fita, recuperar o dado e depois disponibilizar para uso. Então, eu poderia ter explícito aqui também uma fase no ciclo de vida chamado de recuperação do dado. Né? Fui lá no banco de dados, coletei as informações, talvez fiz algum tipo de processamento, tratamento, depois entreguei para o uso. Então, é possível também ter uma fase de recuperação aqui antes do uso propriamente dito. Outras fases comuns aqui, depois do armazenamento, eu poderia ter uma fase chamada de compartilhamento. Compartilhamento. Similar a isso, uma fase chamada de distribuição. Poderia ter uma fase única chamada compartilhamento e uso. O uso não precisa estar apartado. Poderia ter uma fase chamada recuperação, compartilhamento e uso. Recuperação, distribuição e uso. O compartilhamento, pessoal, é o seguinte. Eu estou preocupado, geralmente aqui, com questões de segurança. Para quem eu vou entregar aquele dado? Quem é que tem acesso a esse dado? Então, tem uma fase, né, de ver se aquela pessoa está autorizada a acessar aquele dado. Então, recuperei o dado, mas só vai ter direito a ler aquele dado quem tem aquele direito de acesso, autorização para ler o dado. Então, poderia ser uma fase explícita aí do nosso ciclo de vida, que é um de compartilhamento. O de distribuição poderia ficar ligado mais à parte de infraestrutura.
né? Então, como é que esse meu dado é distribuído? Tem um portal na intranet que as pessoas acessam? Vai ser por meio de SQL? A pessoa tem que trazer aqui um pendrive, copiar e eu entrego para ela? Então, também tem uma fase de distribuição desse dado. Eu posso pensar ainda aqui, pessoal, por exemplo, em uma fase que ela vai estar ligada à compliance. Então, eu posso ter uma fase de verificação de compliance, de verificação se está atendendo a LGPD. Então, veja, não existe um único ciclo de vida de dados. Existem diferentes formas de você organizar. Mas a ideia que você tem que ter sempre é essa, desde o nascimento, né, até o descarte e com fases aí, digamos, intermediárias. E sempre tendo diferentes perspectivas. Então, por exemplo, no armazenamento. Eu falei para vocês a questão de estar armazenado no storage, mas poderia estar armazenado em uma nuvem. Então, só olhando a visão de infra. Mas eu poderia olhar a visão de software, né? Em armazenamento, eu poderia, por exemplo, estar preocupado em discutir: esse dado vai ser armazenado em um banco de dados? Esse dado vai ser armazenado em um banco de dados tradicional, relacional? Vai ser armazenado em um banco de dados NoSQL? Como meus dados semi-estruturados são guardados? Como eu armazeno meus dados não estruturados, né? Meus arquivos de imagem, por exemplo? Como é que é feito esse armazenamento em nível de software, né? E também na camada, no meu sistema de arquivos. Eu coloco isso em pastas. Está num sistema como o SharePoint, né? Com o sistema Microsoft, que permite você organizar os dados, né, em forma de pastas. Então, todas essas questões vão passar pelo ciclo de vida. Nas questões de prova, ele vai te perguntar qual é o conceito de ciclo de vida. Aqui acho que ficou claro você dominar esse conceito. Ou ele vai te dar alguma situação e te perguntar qual é aquela fase. Vai te dar as alternativas. Vai dizer, isso aqui é o quê? Coleta? Isso aqui é tratamento? Isso aqui é armazenamento? E outros nomes que podem surgir, né? Aqui só são alguns nomes possíveis. Vários sinônimos aqui são possíveis para o ciclo de vida. Então não dá para a gente pensar em todos os ciclos de vida possíveis, porque não há um ciclo de vida correto. Beleza? Então a partir de agora, qual é a sua função? Filtrar questões, bota lá a palavra-chave ciclo de vida e resolver essas questões. Com o que a gente passou aqui para você, você vai ser capaz de resolver qualquer uma dessas questões e tendo algo muito específico daquela banca, você aprende com a questão. Beleza? Grande abraço, valeu, tchau, tchau.